Fui demitido de um trabalho simples e isso destruiu minha autoestima. Eu sempre fui ansioso e a pandemia só piorou isso. Trabalhava em uma microempresa familiar, uma lanchonete tradicional da cidade, que passou décadas servindo hambúrgueres e lanches que faziam parte da rotina de todo mundo. Mas, quando a pandemia chegou, fomos obrigados a fechar as portas por meses. O movimento caiu, as contas se acumularam e os donos precisaram cortar gastos. Meu salário foi ficando incerto, as horas de trabalho diminuíram, e eu comecei a perceber que não poderia contar com aquele emprego por muito tempo. A insegurança me fez refletir, eu precisava de um emprego com carteira assinada. Algo que me desse alguma estabilidade. Foi assim que, em 2020, entrei para uma empresa de telemarketing famosa na minha cidade. Era o primeiro emprego de quase todo mundo por aqui. As opções para quem não tem experiência são basicamente 3: telemarketing, supermercado ou atividades não muito legais. Escolhi o call center. O processo seletivo foi simples e direto. Uma entrevista rápida, onde me fizeram algumas perguntas genéricas sobre experiência e disponibilidade de horário. No final, me deram a opção de escolher entre 2 setores, atendimento ao cliente ou cobrança. O atendimento ao cliente envolvia lidar com reclamações, metas de vendas e cobrança indireta, enquanto a cobrança era focada exclusivamente em recuperar dívidas de clientes inadimplentes. Sem conhecer muito bem como funcionava cada área, achei que cobrança seria mais tranquilo. Afinal, pensei que era só lembrar as pessoas de pagarem suas contas. Mal sabia eu que estava entrando em um dos setores mais estressantes da empresa. Eu nunca quis ficar muito tempo. 1 ano, no máximo. Juntar uma grana, fazer cursos, seguir outro caminho. O plano parecia simples: entrar, trabalhar, sair e seguir a vida. Mas logo percebi que ali não era um trabalho, era um teste de resistência psicológica. A cada dia, parecia que a empresa criava novos desafios para desgastar os funcionários. A cobrança por produtividade era sufocante, e as metas, inalcançáveis. O ambiente, que à primeira vista parecia descontraído, escondia uma cultura tóxica, onde a rotatividade era tão alta que ninguém tinha tempo de criar vínculos. Eu via gente entrando e saindo o tempo todo, e comecei a perceber que não importava o quanto eu me esforçasse, se os números não fossem bons, eu seria apenas mais um nome riscado da lista. O desgaste emocional foi crescendo, e cada ligação parecia sugar um pouco da minha energia. O tempo que eu queria passar ali começou a parecer uma eternidade. A empresa vendia a ideia de ser jovem e descolada, cheia de diversidade e liberdade de expressão. Mas, na prática, o que importava eram os números. O treinamento era uma piada, ensinavam sobre o sistema, davam umas noções básicas de controle emocional e pronto. Você era jogado na arena. Fui colocado para cobrar dívidas bancárias. O sistema ranqueava os clientes pela chance de pagar, e eu caí na pior fila possível. Meu trabalho era convencer pessoas inadimplentes a parcelar suas dívidas, oferecendo em troca um cartão de crédito com limite de R$ 500. Na prática, eu passava o dia ouvindo xingamentos, histórias tristes e desculpas esfarrapadas. Ou então, simplesmente atendiam e desligavam na minha cara. Tinha gente que ficava minutos no telefone desabafando sobre problemas da vida, como se eu fosse um psicólogo. Falavam de divórcios, doenças, desemprego, e até de situações desesperadoras, como não ter dinheiro para comprar comida para os filhos. Algumas histórias eram tão pesadas que eu ficava sem reação, tentando ao menos demonstrar empatia, mesmo sabendo que meu trabalho ali era cobrar. Outros só riam e desligavam, provavelmente já acostumados a receber ligações de cobrança e tratando aquilo como um incômodo rotineiro. Mas a pior parte era quando a ligação caía em um conhecido. Descobri amigos e até familiares endividados, pessoas que eu nunca imaginava que estivessem passando por dificuldades financeiras. O silêncio no telefone, quando percebiam que era eu, era constrangedor. Algumas vezes, fingiam que a ligação tinha caído. Outras, diziam que iriam pagar assim que pudessem, tentando encerrar a conversa o mais rápido possível. Era um choque perceber que o endividamento atingia todo tipo de pessoa, sem distinção. E, no fim do dia, aquilo pesava. Eu levava essas conversas para casa, refletindo sobre como a vida financeira de tantas pessoas era um caos, e me perguntando se um dia eu também estaria do outro lado da linha, sendo cobrado por alguém como eu. Era frustrante. Os números de telefone estavam sempre desatualizados, e eu ligava para um cliente e atendia alguém totalmente diferente. Algumas pessoas respondiam educadamente dizendo que aquele número não era mais do titular da dívida, mas outras simplesmente despejavam sua raiva em mim, como se eu fosse o culpado por estar interrompendo seu dia. E,
Pior, às vezes caía na mesma pessoa 5 ou 6 vezes por dia, o que gerava ainda mais irritação do outro lado da linha. Alguns gritavam, perguntavam meu nome completo e ameaçavam me processar por assédio telefônico, alegando que se eu ligasse mais uma vez iriam me denunciar. Outros me xingavam de todas as formas possíveis, jogavam pragas, diziam que eu não tinha alma por trabalhar cobrando os outros. Houve um caso em que um homem passou 5 minutos me ameaçando, dizendo que sabia rastrear números de telefone e que iria atrás de mim se eu continuasse ligando. Meu coração acelerava nessas horas, e mesmo sabendo que era só alguém descontando a frustração em mim, eu ficava abalado pelo resto do dia. Era como se cada ligação fosse uma roleta russa emocional, eu nunca sabia se ia pegar alguém educado ou alguém pronto para acabar com o meu psicológico. Meu supervisor começou a me pressionar. A cada reunião de equipe, ele apontava diretamente para mim e alguns colegas, perguntando por que nossos números estavam tão baixos. Dizia que eu não me esforçava o suficiente, que eu deveria tentar ser mais persuasivo, falar com mais convicção. Mas não era falta de esforço, era falta de sorte. Esse trabalho era uma loteria. Se você pegasse um cliente disposto a pagar, fechava um acordo e sua produtividade subia. Se não, era só bronca. Mas meu supervisor não queria saber disso. Ele começou a me chamar para conversas individuais, pedindo que eu revisasse meus diálogos, que tentasse mudar meu tom de voz, que talvez eu estivesse passando insegurança para os clientes. Eu sabia que não era isso. O problema era que os clientes da minha fila eram os mais inadimplentes possíveis, pessoas que simplesmente não tinham condições ou interesse em pagar. E eu? Eu era só alguém tentando sobreviver ali, sem poder mudar nada. Cada vez que ele me chamava, eu sentia um frio na espinha. Eu sabia que se continuasse assim, a qualquer momento poderia ser minha vez de ser demitido. E o pior era o quadro da vergonha. Um mural no corredor, com o nome de todos os funcionários e o número de acordos fechados no mês. Se você tivesse 0, todo mundo via. Era humilhante. A sensação de entrar na empresa todos os dias e ver seu nome entre os piores da lista era esmagadora. Alguns colegas tentavam levar na brincadeira, dizendo que aquilo era um incentivo, mas na prática, servia apenas para criar um ambiente ainda mais hostil. Alguns funcionários, desesperados para evitar essa humilhação pública, começaram a adotar táticas duvidosas, pressionavam excessivamente os clientes, faziam falsas promessas ou até mesmo empurravam acordos desvantajosos apenas para aumentar os números e sair da parte de baixo da tabela. Aquilo virou um campo de batalha, onde quem conseguia um acordo virava referência e quem não conseguia era tratado como um inútil. Em reuniões, o gerente apontava o mural e dizia frases como "Vejam quem realmente quer trabalhar aqui" ou "Seu nome não pode estar nessa parte do quadro se você quiser continuar recebendo o seu salário". Era um jogo psicológico cruel, onde você nunca sabia se teria um bom ou um péssimo dia, mas sempre sabia que sua produtividade estava estampada para todos verem. O gerente, então, piorou tudo. Ele já tinha o hábito de andar pelos corredores fiscalizando cada setor, mas agora suas visitas se tornaram constantes, e cada vez mais agressivas. Passou a humilhar nosso supervisor na frente de todos, interrompendo ligações para dizer que estávamos pagando gente que não quer trabalhar. Chamava a gente de improdutivos, peso morto e dizia que, se continuássemos assim, logo estaríamos na rua. Cada frase dele ecoava na mente de todos, criando um clima de tensão insuportável. Alguns tentavam ignorar, outros ficavam visivelmente abalados. Em uma única manhã, ele demitiu um colega que entrou comigo no mesmo dia. Foi rápido e frio. Chamou o cara, entregou um papel e mandou ele sair sem se despedir de ninguém. O silêncio no setor foi ensurdecedor. Ninguém ousava falar nada, mas todo mundo sabia que poderia ser o próximo. Aquilo me fez perceber, éramos descartáveis. Não importava o esforço, não importava quantas ligações fizéssemos ou quantas vezes fôssemos humilhados por clientes no telefone. Se os números não fossem bons, seríamos jogados fora como se nunca tivéssemos passado por ali. Os dias foram ficando mais pesados. Eu acordava com uma angústia no peito. Só de imaginar que teria que ouvir mais gritos e xingamentos, meu corpo tremia. Mas eu ia. Precisava do dinheiro. Até que, no 7º mês, fui chamado na sala do RH. O coração disparou no momento em que vi meu nome na lista de chamados. Já sabia que aquilo não era um bom sinal. Caminhei até a sala com um nó na garganta, sentindo o olhar dos colegas sobre mim. Todos sabiam o que aquilo significava. Sentei na cadeira em frente à supervisora do RH, que mal levantou os olhos do computador antes de dizer, em um tom monótono: "Você não atingiu as metas, vamos encerrar seu contrato." Foi isso.
nenhum agradecimento, nenhuma tentativa de justificar ou amenizar a situação. Nenhuma conversa sobre meu esforço ou sobre as dificuldades que todos sabiam que enfrentávamos diariamente com os clientes da pior fila da cobrança. Apenas um aviso seco, um contrato de rescisão colocado à minha frente para assinar e a ordem de devolver meu crachá. Permaneci em silêncio por alguns segundos, tentando absorver aquilo. Será que eu deveria discutir? Explicar que eu me esforçava, que seguia todos os roteiros, que fazia todas as ligações, mas que a sorte simplesmente não estava ao meu lado? Mas no fundo, eu sabia que não adiantaria. Ali, ninguém era tratado como indivíduo. Eu era só mais um nome riscado da lista, substituído por outro no dia seguinte. Peguei minhas coisas e saí pela porta dos fundos, como tantos outros antes de mim. O caminho até a saída pareceu mais longo do que nunca. Passei pelo mural da produtividade e vi meu nome ali, nos últimos lugares. Era como se aquela folha com números impressos definisse minha competência, minha capacidade, meu valor. Senti um peso no peito ao passar pelo setor onde passei os últimos 7 meses. Alguns colegas evitaram me olhar, talvez por constrangimento, talvez por medo de serem os próximos. Outros me lançaram olhares de pena. Um deles, com um misto de revolta e tristeza, apenas sussurrou: "Força, cara." E eu saí. Sem despedidas, sem cerimônia. Apenas uma sensação de fracasso que me acompanharia por muito tempo. Comecei a me sentir um lixo. Trabalhei ali por 7 meses, ouvindo gritos de estranhos, broncas de superiores e sendo tratado como um número, apenas para no final ser descartado sem a menor consideração. Não importava que as ligações eram aleatórias, que algumas pessoas tinham mais sorte que outras. O sistema era cruel, quem conseguia um cliente disposto a pagar ganhava o mérito, e quem não conseguia era taxado de incompetente. A empresa não queria saber das dificuldades que enfrentávamos, do peso emocional que carregávamos, das ameaças e humilhações diárias que precisávamos engolir. Tudo se resumia a números, e se esses números não fossem bons o suficiente, a consequência era inevitável. Eu ficava relembrando cada momento, cada ligação em que tentei manter a paciência, cada conversa difícil em que ouvi alguém desabafar e não pude fazer nada. Cada bronca injusta do supervisor, cada reunião onde éramos tratados como máquinas defeituosas. Eu me perguntava se poderia ter feito algo diferente, se havia algo que eu deixei de tentar, se o problema era comigo. Mas no fundo, eu sabia que não era. Aquilo era um ciclo cruel, e eu fui apenas mais um que passou por ele. A sensação de fracasso me perseguiu por muito tempo. Como eu podia ter sido demitido de um emprego que tanta gente via como simples? Eu me sentia incapaz, um peso, um fracassado. Eu via gente comemorando metas batidas enquanto eu mal conseguia lidar com a pressão do dia a dia. Mas a verdade era que não tinha nada de simples naquele trabalho. Era uma máquina de moer gente, de sugar energia e descartar sem pensar 2 vezes. E eu? Eu fui só mais um entre tantos outros que já tinham passado por aquilo. Saí arrasado. Era um emprego que todo mundo dizia ser simples, mas me consumiu de um jeito que eu não esperava. Cada dia parecia uma batalha, um teste de resistência psicológica que nunca terminava. O desgaste era silencioso, mas constante. Aos poucos, fui perdendo a vontade de conversar com as pessoas fora do trabalho, pois passava horas ouvindo gritos e insultos. Me tornei mais ansioso, mais irritado, comecei a ter dificuldades para dormir. O medo de ser chamado para uma nova bronca ou para mais uma reunião constrangedora me acompanhava mesmo fora do expediente. Muita gente acha que telemarketing é moleza, afinal, é só ficar sentado e falar no telefone. Mas o que ninguém vê é o peso de ter que lidar com ameaças, gritos, desprezo e pressão psicológica o dia inteiro. Você não apenas fala ao telefone, você absorve toda a frustração das pessoas, carrega os problemas financeiros dos outros nas costas, e ainda assim, precisa fingir que nada disso te afeta. Olhando para trás, percebo como aquilo foi desgastante. E o pior: era um emprego visto como passageiro, temporário, um trampolim para algo melhor. Mas enquanto estamos lá, ele nos consome, nos esgota, nos faz duvidar de nós mesmos. É por isso que hoje, tiro o chapéu para quem aguenta. Mas eu? Nunca mais. Depois de tudo isso, decidi que não queria mais depender de empregos que me tratavam como descartável. Peguei o pouco dinheiro que consegui juntar e investi em um notebook. Com ele, comecei a estudar webdesign e, aos poucos, fui conseguindo alguns freelances. No início, foi difícil, tive que aprender muito e correr atrás de clientes. Mas, diferente daquele emprego, agora eu sentia que meu esforço fazia diferença.
Eu não dependia mais de uma fila de ligações ou da sorte para ter sucesso. Era tudo sobre o meu trabalho e minha dedicação. Enquanto isso, a lanchonete onde trabalhei antes da pandemia conseguiu reabrir em 2023. Aos poucos, o movimento voltou, e hoje já está quase de volta ao normal. Saber que um negócio tão tradicional da cidade conseguiu se reerguer me trouxe um certo alívio, e ver antigos colegas retomando seus postos me deu uma nova perspectiva sobre superação. Atualmente, divido meu tempo entre ajudar a lanchonete e ocasionalmente continuar meus freelances como web designer. O que começou como uma tentativa de fuga daquele ambiente tóxico do telemarketing se transformou em uma nova carreira, onde sou valorizado pelo que faço e posso ver meu progresso de forma concreta. Hoje, posso dizer que aquela experiência me ensinou muito, não sobre telemarketing, mas sobre o que eu não quero para minha vida. E isso, no fim das contas, foi minha maior vitória. Comentário do curador. O OP passou por uma experiência extremamente desgastante, mas conseguiu transformar isso em uma virada na sua vida. O que parecia um fracasso se tornou o combustível para buscar algo melhor e construir seu próprio caminho. Meu conselho? Continue se aperfeiçoando no web designer e ampliando suas oportunidades. O OP já mostrou que tem resiliência para superar desafios, agora tem que usar essa força para crescer ainda mais. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.